Olá, família do Pequenos e Plenos! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Juliana Matos e hoje nós vamos falar sobre a birra. Eu sei que esse vídeo tá um pouco diferente, aquele pedacinho que a gente colocou no Instagram, o Dr. Antônio estava presente. Só que acontece que depois de vários meses sem gravar, a gente teve um pequeno problema técnico com o microfone e o áudio não ficou perfeito como a gente acha que vocês merecem. Eu tô vindo aqui hoje para regravar esse conteúdo que eu acho que é muito rico para todas as famílias que seguem a gente. Então vamos lá? Eu não sei se vocês já perceberam, mas tudo que a gente traz aqui no Pequenos e Plenos é com o intuito de melhorar, de facilitar esse maternar, que é super complexo quando a gente não tem uma universidade que nos ensina a cuidar de filhos, quando esse não é um tópico que a gente tem aos domingos em família, se a gente não se prepara para esse momento, assim como a gente se prepara para a nossa profissão, a gente passa por uma preparação, por um treinamento, a gente experimenta, testa ao longo da vida. E com a maternidade não, o bebê chega, a gente tem ali aquele nenenzinho, tem um monte de suposições e crenças e coisas que as pessoas falam, palpite que as pessoas dão, que a blogueira dá, que a televisão dá. E no meio de tanta informação, né, a gente pode muitas vezes se sentir confusa, não conseguir saber para que lado que a gente vai, como a gente toma as decisões. E aqui no Pequenos e Plenos, a gente sempre tenta resgatar esse maternar raiz mesmo, de conexão com esse bebê, respeitando o tempo da mãe e o tempo do bebê, e o tempo do pai, e o tempo da família. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, acho que quem é seguidor antigo, família que tá aqui com a gente já há alguns anos, já percebeu que tudo que a gente traz aqui, a gente fala sobre a causa e a consequência. A gente sempre fala que as decisões que a gente toma agora, enquanto a gente está gestando, enquanto a gente está no puerpério e nos meses seguintes, vão trazer consequências para os resultados lá na frente. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né? Não conseguem parar e perceber o impacto daquilo. Então, quando a gente fala de birra, a gente também tem que pensar que essa birra, ela não surge com 1 ano e meio. Ela não surge aos 2 anos, aos 3 anos, com o terrível 2, né, o terrible 2. Não, ela vem de um aprendizado que começa lá atrás. O que é a birra? Já parou para pensar? A birra, ela é uma demonstração de que aquele ambiente não tá legal, aquela situação não tá legal, ou que a criança precisa chamar a atenção de alguma forma para ser vista, para ser ouvida, para ser considerada. E aí vem um grande erro, porque a gente associa birra à criança. Mas diz aí, quanto adulto birrento que você não conhece? Quais são as birras que a gente faz de adulto? Porque a gente aprendeu assim. A gente aprendeu que para a gente chamar atenção, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a atenção ela não tá ali disponível pra gente quando a gente precisa. E ela também, às vezes, é uma manifestação dos sentimentos, né? Da raiva, da frustração, da tristeza. E a gente não consegue entender porque a gente não aprendeu a olhar os sentimentos. Se você assistiu o pedacinho do making of que a gente colocou lá no Instagram, inclusive, esse é o nosso Instagram, se você não seguiu, siga. Eu pergunto pro Dr. Antônio, né, quando é que a gente aprende a falar dos nossos sentimentos, a identificar os nossos sentimentos? E aí ele fica até meio em silêncio assim, fala nunca. Então quando a gente, adulto, consegue entender que a birra é uma manifestação de um sentimento, a gente consegue pensar, poxa, eu sou o adulto cuidador, eu sou a mãe, eu sou o pai. Aquela criança está fazendo uma birra, que sentimento que tem ali? Por que aquela criança acreditou que ela precisa fazer aquilo para chamar a atenção? Onde está a atenção? E aí a gente tem que voltar lá no brincar livre, a gente tem que voltar lá na conexão vínculo mãe-bebê, pai-bebê. Começar a prestar atenção como que a gente está permitindo que essa criança construa a noção do sentimento,
a lidar com a raiva, a validar o choro. Porque são nesses momentos que a gente está ensinando a criança, ó, tô te dando atenção. Então, por exemplo, tá acontecendo alguma coisa em casa, tá? Uma coisa muito legal. Você tá lá no seu telefone, você fala assim, nossa, que legal, que fera, nananã, e volta aqui e é isso. E aí quando a criança faz uma coisa errada ou tem um comportamento inadequado, você para, você solta seu telefone, aí você vem cheio de raiva ou cheio de energia para lidar com aquela situação. Você entende o que você está ensinando para essa criança? Que a energia que ela vai ter, o tempo, a atenção, a qualidade, ela tá vindo de uma atitude ruim, que você considera ruim, que você considera inadequada. Nossa, como que eu vou lidar com essa birra? Além de fazer esse diagnóstico completo, a gente tem que ir lá trabalhando como que a gente tá dando atenção para essa criança. Como que a gente está validando esses sentimentos que estão surgindo. A gente olha para a criança e diz, não precisa chorar não, ou a gente está falando, chora mesmo, porque é muito difícil. Eu sei que você está frustrado, eu sei o que você está sentindo. A gente está validando, ensinando essa criança a identificar os sentimentos e agir, sentir no corpo esses sentimentos e conseguir se resolver, ou a gente está validando e ensinando que é se jogando no chão que a gente vai parar tudo que a gente está fazendo para dar atenção. Então, assim como a introdução alimentar é um processo para melhorar a capacidade cognitiva do bebê, potencializar os estímulos, né, daquele alimento oferecido daquela forma, assim como o brincar livre é uma potencialização daquele momento da brincadeira para a criança, enquanto brinca, construir os seus movimentos de forma autônoma, tá vendo? Sempre tem uma coisa que vai trazer uma consequência e que lá na frente vai trazer o resultado que a gente quer. Se a gente quer crianças com uma boa coordenação e noção corporal, a gente precisa fazer o brincar livre. Se a gente quer crianças que tenham alimentação saudável, sem nenhum transtorno alimentar, que consigam ter uma relação tranquila com a comida, a gente precisa fazer o método ACL. Se a gente não quer crianças que dão birra no mercado, que mordam coleguinho na escola, né, que tenham todos esses desafios, a gente precisa parar e prestar atenção sobre o que a gente entende dos nossos sentimentos, o que a gente entende e valida do sentimento daquela criança, como que tá o nosso tempo de qualidade, se essa criança está se sentindo acolhida, respeitada, amada, ouvida. Tudo é uma situação de causa-consequência. E aí a gente está lá agora lidando com crianças que estão colocando o seu ponto de vista. Né? Quem que nunca viveu a situação, acho que as mães que têm crianças um pouco maiores vão viver, que é aquela criança que quer sair com a roupa que escolheu e aí a camisa não combina com o short, que não combina com o negócio que tá no cabelo e tal, e a gente olha e a gente fala, meu Deus do céu, se eu levar na rua desse jeito, vão achar que eu sou doida, que essa mãe aqui é louca. Mas é um momento em que a criança, por exemplo, está criando autonomia, o poder de escolha, né? Então, validar esses momentos, achar bonito, achar legal, falar, poxa, que bom que você fez isso, seria o adequado nessa faixa etária, para a gente garantir essa autonomia. Né? E as pessoas vão olhar na rua, se olhar, se rir, dane-se, aquela criança está ali construindo a sua autonomia de poder escolher com que roupa que ela vai. Ao longo da maternidade, ao longo do maternar, a gente tende a escolher coisas que resolvam a nossa situação naquele momento. Então tem uma mãe exausta de acordar todas as madrugadas 3, 4, 5 vezes para amamentar, e aí decidem, no grau de exaustão, num cansaço terrível que eu conheço, que eu já vivi, que eu sei que é muito desafiador, decidem, por exemplo, desmamar esse bebê abruptamente. Decidem que, olha, hoje realmente meu marido, meu companheiro, minha esposa, enfim, vão descer com essa criança e eu não vou amamentar essa criança. Vocês vão sair de perto e tal. E aí essa criança sente, chora. Essa mãe também fica ali cheia de dúvidas dentro daquele quarto, porque a gente entende, a gente acredita
que essa situação ela vai resolver um problema que é grave e que tá ali naquele momento, que é privação de sono, que é cansaço, que é exaustão. E aí a gente tira esse peito. Passa uns dias, esse bebê realmente, de fato, para de acordar. Às vezes uma semana, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4. Mas qual é o impacto disso lá na frente? Né? Será que não existiria outra forma de fazer esse desmame, de conduzir esse desmame ao longo dos meses anteriores, com pequenas condutas, com alguma privação aqui ou acolá para fazer pequenos ajustes, de uma forma amorosa, que quando chegasse o momento você conseguisse desfazer essa confusão de uma forma muito tranquila, ou quiçá nem existir esse problema, nem existir esse desafio, porque essa criança já está regulada, ela já tem o ritmo biológico dela respeitado. Então, quando a gente fala da birra, a gente tem que pensar na causa e na consequência e nessa construção. Eu sei que é muito difícil, você que tem uma criança que faz birra, que se joga no chão, entender ou até falar, putz, grila, Ju, então você tá me dizendo que eu causei esse problema. Você tá me dizendo que essa birra aí é consequência desse maternar? Tô, mas eu não tô dizendo que isso é culpa sua. Eu tô dizendo que isso é uma consequência. E a gente toma decisões o tempo inteiro e muitas vezes a gente erra e tá tudo bem. Lembra que eu falei? A gente não teve uma universidade para aprender a ser mãe, a gente é bombardeado por milhões de informações o tempo inteiro, que é difícil discernir que caminho que eu tomo. Tem muita coisa aí sendo vendida como uma facilidade, tipo a lâmpada mágica para que os bebês durmam, para que os bebês façam isso e aquilo outro. E a gente não tá questionando, porque a gente tá com pouco tempo, porque o trabalho é muito corrido, porque a vida não para, porque tem que dar tempo de tudo, tem que dar tempo de fazer tudo. E aí a gente se confunde. Então, se você não tem um bebê ainda na idade da birra, é muito importante que você preste atenção nessas interações, nessa presença de qualidade, percebendo quando é que você está dando atenção para esse bebê, se ele precisa fazer Y ou Z para ganhar atenção. É uma criança que só ganha atenção quando ela chora? Então a gente está precisando rever isso aí. É uma criança que precisa chorar para ganhar peito? É uma criança que precisa chorar para ganhar colo? É uma criança que precisa chorar para ser ouvida, vista, atendida? Então a gente está ensinando essa criança que ela pode fazer birra, que ela precisa fazer birra e que é a única forma dela ganhar atenção é fazendo birra. E se você já tem uma criança que está fazendo isso, já tem uma criança que está tendo esses desafios de comportamento, seja na creche, seja com outros coleguinhas, seja nos passeios, etc e tal, começa a perceber quais são os sentimentos que estão ali. É frustração? Conversa com essa criança, pergunta para essa criança se ela já tiver capacidade de verbalizar. E se ela não tiver, continue conversando, acalmando essa criança. Abaixa, olha no olho, acalma essa criança, acolhe, abraça. Não fala, vou te largar aí e vira as costas e vai embora, não. O B.O. tá ali acontecendo porque ela aprendeu aquilo. Ela aprendeu daquele jeito. Então a gente tem que ajudar a criança a sair daquele lugar. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão que eu acho que é muito importante quando a gente tem filhos. É a gente voltar um pouco na nossa infância e a gente entender a nossa criação. Porque a gente comete o erro de validar certas coisas que a gente viveu na infância, meio que pra não desfazer essa imagem que a gente tem dos nossos pais, para não perder o amor dos nossos pais, para não deixar de amar os nossos pais. E aí a gente vai entrar aqui num papo que algumas pessoas podem achar meio tilelê. Quem faz terapia sabe que a gente analisa a nossa infância, a nossa relação com nossos cuidadores, com as pessoas próximas, com os professores, enfim. A gente passa por isso para entender um pouco da nossa personalidade, porque a gente age assim ou assado, enfim, né? Quem faz terapia tá entendendo o que eu tô falando. Quem não faz, precisa fazer, porque eu acho que, né, terapia é pra todo mundo, mas
a gente precisa fazer esse exercício de revisitar a nossa infância. Por quê? Porque na nossa infância a gente aprende muita coisa. Igual eu falei da birra, da comida, da alimentação, do movimento, da noção corporal, etc e tal. A gente aprende na nossa infância a se relacionar. O convite que eu quero fazer pra vocês é pra voltar nessa infância e lembrar ali das broncas que pai e mãe davam, de se recebia castigo, se não recebia, como que era, tentar voltar ali na adolescência para entender quais eram os conflitos que se tinha, porque todo adolescente ou toda criança já disse, no momento de raiva para pai e mãe, que quando for pai e mãe, nunca na vida vai fazer isso com o filho. E aí você tem filho e de repente se pega, ó, cuspindo para cima e caindo no meio da testa, fazendo exatamente aquilo que você disse que você não ia fazer. Por quê? Porque, né, gente, o exemplo arrasta. Existe o como somos e o cromossomos, e o como somos é muito forte. Então a gente aprendeu muita coisa e a gente precisa voltar lá naquela infância e entender quais eram as nossas frustrações, quais eram os nossos sentimentos que não foram validados, por que não foram validados, qual era o contexto, para a gente poder destrinchar e distinguir o que é a gente e o que a gente aprendeu. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente não consegue entender que a gente não aprendeu, a gente acha que a gente sabe, a gente não consegue resolver essa questão. A gente não consegue identificar e solucionar um problema que a gente não sabe que existe. Muita gente em post de Instagram, em Facebook, em rede social, coloca lá: nossa, meus pais me bateram e é por isso que eu sou uma pessoa boa. É por isso que eu sou correto. É por isso que eu sou honesto. Não, você é correto, você é honesto, apesar disso. Apesar de ter sofrido essa violência. Apesar de ter aprendido que quando se faz uma coisa que o outro não considere ser adequado, que a solução é dar um tapa, que a solução é colocar no cantinho do pensamento, apesar dessa violência, que, gente, não foi uma violência, nossa, eles foram lá e quiseram ser assim. Existem, né, pessoas que fazem isso, mas eu não tô falando disso, porque isso também foi aprendido. Eles também não tiveram pais que abraçavam, que davam colo. Eles também acreditaram que colo estraga, que amor estraga, que afeto demais mima, que faz o outro montar na gente. Nossa, você tá fazendo isso, o filho vai montar em você. Eles também aprenderam isso, né? Então não é mais uma vez, a responsabilidade e a culpa são coisas totalmente diferentes. A gente é responsável pela criação dessa criança, pelo esse adulto, né, que vai surgir aí a partir das nossas ações. Então o convite aqui é refletir que ações que eu tô tomando, o que eu tô fazendo. Eu tô repetindo isso porque eu aprendi assim. Eu tô repetindo isso porque fulano disse que é bom ou porque faz sentido pra mim? O que é que faz sentido no seu maternário e no seu paternário? Que criança você quer ter? Que indivíduo você quer criar? Por isso que o lema do Pequenos e Plenos é crianças respeitadas hoje, adultos plenos no futuro. A gente tá sempre lidando com causa e consequência. E aí vem a birra, ela é uma causa ou ela é uma consequência? Pra gente lidar com a birra, a gente vai lidar com o episódio em si ou com o que tá por trás dessa birra? Porque saber lidar com o episódio, a gente vai fazer um vídeo sobre várias situações de birra e como lidar com esses episódios. Eu prometo pra vocês, a gente vai lançar esse material. Mas é isso, lidar com a situação ali é muito importante pra dar um fechamento, para a criança poder entender o que aconteceu ali, para o adulto poder perceber o que aconteceu ali. Lidar com a situação em si é muito importante. Por que essa criança está fazendo isso? Onde foi que ela aprendeu? E quais são os reforços que ela está recebendo? Ela está recebendo um reforço positivo daquilo? E aí eu não estou dizendo dizer sim para tudo. Eu não estou dizendo para você que para você lidar com a birra, você vai ter que dizer sim para tudo. Ou você não vai ter limite. Ou você não vai ter uma hora que chega. Não. Você vai ter uma hora que chega. Vai ter uma hora que aquela criança tem que catar os brinquedos. Ela vai fazer isso. Mas como ela vai fazer isso é o que vai diferenciar a birra da não birra. A obediência e a colaboração. Você quer uma criança
obediente ou que faça tudo que todo mundo quer? Será que isso é uma boa? Ou você quer uma criança que consiga se autorregular, entender o que ela está sentindo, tomar decisões, confiar em algumas pessoas e prestar atenção em outras, conseguir se defender, conseguir correr pra você quando acontece um problema e não de você porque aconteceu um problema. Então, quando a gente fala de birra, a gente fala de muita coisa. De uma rotina e de um ambiente que a gente tenha presença para identificar o que é que a gente está ensinando para essa criança. O que é que a gente está servindo de espelho, de modelo. Quando a gente faz essa reflexão, todo mundo aprende junto. A gente desaprende a fazer a nossa pirraça. A gente fica mais consciente de que a gente pode fazer pedidos claros, que a gente pode falar dos nossos sentimentos, das nossas vulnerabilidades, que a gente pode pedir desculpa pelos erros que a gente comete. E essa criança vai aprendendo. Então, assim, é tão bonito porque é um processo da família. É um processo de você resgatar aquela sua criança, olhar para ela, conseguir entender várias coisas e trazer isso para seus filhos, para sua relação com as pessoas que estão em volta. Eu espero muito que essa conversa hoje tenha, te tocado, te encontrado nesse lugar de prestar atenção mesmo, de trazer presença. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Lembrem-se disso sempre. Não vai ser sempre que a gente vai acertar, não vai ser sempre que a gente vai conseguir manter presença, não vai ser sempre que a gente não vai dar uma resposta atravessada, mas se a gente está consciente, prestando atenção e entendendo, a gente consegue inclusive olhar e falar assim, putz, hoje foi difícil, mas amanhã eu vou tentar mais, amanhã vai ser melhor, eu vou fazer com mais consciência, eu vou prestar mais atenção, e aí a gente segue o bonde. Então é isso, eu espero que esse episódio te encontre, compartilha com as pessoas que você acha que esse conteúdo vai fazer uma diferença, para as mães aí, segunda, terceira viagem, e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço e até breve.